Paz, meus queridos irmãos, estamos aqui no complemento número 4, os líderes nas igrejas. Hoje vamos trazer alguns pontos importantes. Tem Filipenses capítulo 1 e também Timóteo 3, versículo 2 e Tito capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler para vocês, né? Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. 1 Timóteo 3,2 diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Em Tito 1,7 diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, meus irmãos, segundo o apóstolo Paulo, nesse caso, os pontos que eu vou trazer para vocês, numa igreja local só há dois ofícios reconhecidos e legalmente estabelecidos por Deus: bispos e diáconos. E são os únicos mencionados ao lado dos crentes. Com isso quero dizer, meus irmãos, que na igreja dos senhores temos os santos, que dentre esses santos, há bispos e diáconos. O resto que se vê e que tem surgido é uma invenção pura. Não existe. Por exemplo, nós encontramos profetas como líder da igreja. Profeta como líder da igreja. Isso não existe no Novo Testamento. Os profetas, em 1 Coríntios 14, estavam subordinados a uma liderança local. Os presbíteros, os profetas não eram presbíteros, exceto se tais presbíteros tivessem dom de profecia. Mas profeta que acha que pelo facto de ser profeta deve ser líder, isso não existe na igreja do Senhor. Não existe na igreja do Senhor. Então, os que dizem hoje que são profetas e são pastores, estão desempenhando a função de presbítero, mas por fato de serem profetas, isso não existe. Não existe isso. Tudo isso é invenção. Só há dois ofícios na igreja do Senhor: bispo e diácono. E profeta como dom, ele nunca é líder. Profeta como ministério já não há na igreja do Senhor. Então, ainda que o indivíduo diz que tem dom de profeta, ele nunca vai ser líder na igreja. Porque ele tem de se passar pela qualificação que Paulo coloca em Tito, que se ele for qualificado para ser presbítero, sim. Se passar por aqueles critérios que Paulo colocou, então ele poderá ser presbítero. Caso contrário, ele não vai ser nenhum presbítero. E ninguém pode vê-lo como presbítero nenhum. Por ele dizer que sou profeta, acho que sou líder na igreja, não. Porque para ser um presbítero, um bispo, ou um pastor, que é a mesma coisa, em termos de função, ele deve ser qualificado. Deve ser qualificado. Então, o segundo ponto é que esses bispos e diáconos estão em Cristo Jesus. Quer dizer, Cristo somente reconhece esses dois ofícios na igreja. Só reconhece esses dois ofícios na igreja. E segundo o apóstolo Paulo, esses ofícios estão subordinados ou estão submetidos à avaliação e a critérios que ele mesmo estabeleceu, que é a questão da irrepreensibilidade. Quer dizer que esses indivíduos devem ser irrepreensíveis. Este é o estado que deve ser vista ou colocada sobre todos os indivíduos que requerem ou mesmo reivindicam a liderança na igreja. Então, esse indivíduo deve ser visto em todas, quer dizer, essa irrepreensibilidade até deve ser vista em todas as áreas que ele for submetido, como pessoal, caso ele tenha família, familiar e a relação com as pessoas de fora. Outra coisa é que ser casado não é um pré-requisito exigido para ser presbítero, apesar de que nós concordamos que ser casado é uma boa condição também,
consideramos que é recomendável que o irmão tenha uma companheira e tudo mais, caso pretenda trabalhar diretamente com famílias, né? Mas se ele não tiver família, ele pode sim ser presbítero, porque não há nada que impeça com que um solteiro seja presbítero. Ele poderá ser um mestre na igreja trabalhando com ensino, e aquele que tem família, né, cuidar das famílias numa vertente de experiência, né, de vida. Mas não significa que um solteiro não pode ministrar assuntos relacionados à família. Pode, desde que use a palavra de Deus para esse fim. O quarto ponto, né, Paulo coloca, né, o quarto ponto que nós tiramos também nessa passagem que nos lemos, é que aptidão no ensino é fundamental. A aptidão no ensino é fundamental e é também colocado como uma condição, né, para aquele que queira liderar na igreja. Visto que esse irmão vai ter responsabilidade, segundo Paulo, de demonstrar com essa doutrina e convencer os contradizentes, é necessário que o irmão tenha capacidade no ensino. Então Paulo diz que esses tais presbíteros, esses irmãos que querem ser presbíteros, devem ter a capacidade de reter firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso. Isto é, o irmão que é deformado no ensino não pode ser presbítero. Um irmão que não entende nada de doutrina não pode ser presbítero. Um irmão que pensa que pelo fato de ser profeta, não sei se é de onde, mas pensa isso, não pode ser presbítero só pelo fato de ser profeta. Ele tem que ser hábil naquilo que já foi revelado. Tem que entender as doutrinas que já foram entregues para a igreja. E deve ter capacidade, como Paulo fala, de demonstrar e convencer os contradizentes. Deve reter a doutrina, a palavra fiel conforme a doutrina. Então, outro ponto que Paulo também menciona quanto à questão dos dispenseiros, é que o presbítero é um dispenseiro da casa de Deus. Então, é uma pessoa encarregada de cuidar da igreja local. E requer que todos esses indivíduos que são dispenseiros, cada um deles deve se achar fiel diante do Senhor. 1 Coríntios 4:2, ele fala sobre isso. E há uma discussão também, meus irmãos, há uma discussão sobre se o presbítero pode ser uma mulher, um homem, né? Nós encontramos também discutido aí, a pessoa discute. Bem, o que Paulo fala em 1 Timóteo 3:1 e 2 é que os homens são os únicos que podem desejar o presbitério ou o bispado. Então, para você entender muito bem isto, é que o apóstolo Paulo ele aplica os princípios e fundamentos estruturais da família à igreja nesta carta. E segundo a analogia de Paulo, mulher nunca pode ser pai, em 1 Timóteo 5:1, versículo 2. Nem pai, mulher, em 1 Timóteo 5:1, 2. Por isso, é legível o homem e a mulher não. Porque é mesmo bem claro que o apóstolo Paulo diz que os homens, os homens é homem, marido, não mulher, para ser presbítero na igreja. E por último, o termo bispo no singular não se constitui como um argumento para justificar a liderança de um só presbítero na igreja. Alguns irmãos dizem que pelo fato da palavra, do termo bispo aparecer no singular em 1 Timóteo 3:1, 2, é porque entende-se que a liderança pode ser de um só homem na igreja. Isso não é realmente um argumento, porque até pelo fato, o próprio Timóteo foi deixado na igreja de Éfeso, ele não era o único responsável naquela igreja, porque em Atos capítulo 20 aponta diretamente que nessa igreja já havia presbíteros. E Timóteo não foi deixado para estabelecer presbítero nessa igreja. O Timóteo foi deixado com razões muito bem específicas que a própria carta de Timóteo faz referência. Então, Paulo ele só usa o termo no singular quando descreve as qualificações de tais irmãos que querem ser ou desempenhar essa função na igreja. Mas quando Paulo sempre se referia
atuação prática desses tais irmãos, ele sempre fez menção no plural e nunca no singular. E uma prova é Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, e todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Que Deus possa vos abençoar, meus irmãos. Nós estamos juntos para outro complemento, o último complemento da liderança. Deus vos abençoe.